Como uma substância saudável seria capaz de matar? Quando uma arrumação pode se tornar um problema? Por que 25 minutos de bronzeamento artificial se tornaram fatais? Como essas 3 pessoas atrás de uma solução acabaram mortas? Há mais maneiras de morrer do que a mente humana é capaz de imaginar. Algumas são repentinas e chocantes. Outras são lentas e metódicas. Mas todas as mortes podem ser explicadas, mesmo as mais estranhas. As mais estranhas formas de morrer. Croydon, na Inglaterra, 2 de fevereiro de 1974. Ian Taffet, de 48 anos de idade, era um consultor científico que tinha seu próprio vício. Não em álcool ou drogas, mas em saúde. Ele estava convencido de que o suco de cenoura era o elixir para uma vida longa e vigorosa. Sem dúvida, esta era uma escolha saudável, segundo o Dr. Gideon Hirschfield. A cenoura tem antioxidantes que ajudam a prevenir o câncer. Ela tem vitamina A e nós precisamos de vitamina A para ver bem, manter o bom funcionamento da pele e ter uma boa imunidade. Mas esse senhor estava no extremo do que a maioria das pessoas acharia normal. Acho que eu vou querer mais um. Obrigado. Ele estava bebendo 4,5 litros de suco de cenoura por dia. Para Ian, uma coisa tão boa nunca seria demais. O psiquiatra Irving Wolkoff acredita que esse tipo de pensamento não é apenas estranho, também é diagnosticado. Uma das doenças que se desenvolveu por aqui nos últimos 30 anos é o que algumas pessoas chamam de ortorexia nervosa. O indivíduo com ortorexia acredita que comer de determinada maneira vai deixá-lo saudável para sempre. Ele vai viver para sempre e poderá derrotar um câncer. Mais. Coisas mágicas e maravilhosas aconteceriam porque ele tomava suco de cenoura. E é assim que o hábito se torna um vício. Ele bebia tanto suco de cenoura que sua pele já estava ficando alaranjada. Poderia parecer alarmante, mas é uma condição inofensiva. Você pode ter um problema chamado carotenose, em que suas mãos mudam de cor e ficam com manchas da cor da cenoura. Olha, suas mãos estão ficando laranja. Se você parar de tomar suco de cenoura, com o tempo a sua cor volta ao normal. Ian Taffet concordou em consultar um médico. Mas o que ele não sabia era que seu problema era muito maior do que mãos cor de laranja. Porque ele não estava apenas abusando do suco de cenoura. Ele também tomava suplementos de vitamina A. É muito fácil ter uma overdose de vitamina A se você consome muitos suplementos. Após um tempo, o corpo já não tem mais capacidade de se proteger. E a vitamina A se torna tóxica, principalmente para o fígado. Quantidades excessivas de vitamina A acabam armazenadas no fígado. Se o acúmulo for muito grande, ela pode ativar células que formam tecido cicatrizado. E o tecido cicatrizado interfere no funcionamento do fígado. Com o tempo, se você continua tomando a vitamina A, pode ter uma cirrose. A cirrose é o termo que designa um fígado cheio de cicatrizes. Um meio de avaliar o estado do fígado de Ian Taffet era examinar seus olhos. Você está tomando muita vitamina A. O que o médico viu, a coloração amarela nos olhos, era um sinal de que seu fígado estava falhando. O fígado é muito importante para limpar o seu organismo das toxinas do corpo. Basicamente, quando as células do fígado param de fazer isso, a icterícia vai para o sangue e entra no branco dos olhos. Por isso, ficam amarelos. Vai ter que parar. Tá certo, Carl. Ele não apenas ignorou seu médico, mas também aumentou sua dose. Pode parecer assustador, mas não para Ian.
Se as pessoas estão preparadas para aceitar superstições e magia, é possível acreditar em coisas ridículas em relação à comida. Você pode dizer que a pessoa fica viciada na sensação de que vai resolver tudo magicamente. Ela desafia a doença e a morte. E esse é o vício. É uma sensação bem poderosa. Em 10 dias, Ian bebeu 38 litros de suco de cenoura e tomou uma dose de vitamina A 10.000 vezes maior do que a recomendada. Não havia como impedi-lo. Se você deseja que a vitamina A e a cenoura sejam como feijões mágicos e acredita que coisas incríveis acontecerão porque os consome, você vai ignorar os dados empíricos. Esse tipo de indivíduo não enxerga os indícios e segue em frente. Ele acredita na mágica e se apega a ela. Ian se recusava a acreditar que estava doente. Isso porque o fígado tem uma capacidade incrível de se curar. Portanto, você se sente ótimo, até que seja tarde demais. Provavelmente ele se sentia bem a maior parte do tempo. Por isso não percebia os danos que causava a si mesmo. E ele continuou. Mas a situação se deteriorou muito rapidamente. Eu acho que ele chegou a um ponto onde danificou tanto o fígado que ele parou de funcionar. E isso é bem terrível. Não é divertido. Ian Tuffet se dedicou ao que acreditava ser a receita de uma vida longa. Mas tudo o que ele conseguiu foi sua própria estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Os britânicos desenvolveram cenouras com alto teor de caroteno durante a Segunda Guerra Mundial. Eram usadas para melhorar a visão noturna dos pilotos. A maior cenoura já registrada media 5 metros e 14 centímetros. A cenoura mais pesada tinha 8 quilos e 600 gramas. Cambridgeshire, na Inglaterra, 7 de fevereiro de 2004. Este era Alistair McCready. Ele tinha muito tempo livre. Não trabalhava e morava sozinho. Nesse dia, ele reservou algumas horas para limpar seu guarda-roupa. Uma tarefa que vinha adiando e que não exigia muito esforço. O único obstáculo para Alistair era um armário meio bambo, que já havia caído várias vezes. Ele achava que não era nada demais. Mas Alistair não imaginava que o armário podia cair quando ele estava dentro do closet. Um acidente facilmente explicável pelo físico Lou Blomfield. Quando ele pisou no chão, o piso tremeu. Isso fez com que o armário caísse. Esse armário é evidente que já não estava muito estável. Provavelmente por causa de um dos apoios ou de uma má distribuição das coisas lá dentro. Alistair McCready ficou preso, mas ainda não estava em pânico. Ele achou que se empurrasse com força suficiente, poderia colocá-lo de volta no lugar. Não seria impossível, mas era bem improvável. Se o armário estivesse apenas no chão, se existisse apenas o atrito do chão, ele provavelmente conseguiria empurrá-lo, colocá-lo para fora do seu caminho. Mas esse armário estava apoiado contra a parede oposta. Ele estava imóvel não apenas por causa do atrito, mas também por causa de outras estruturas que não iriam se mover. Eu reuni 14 homens comuns numa... Alistair estava perdendo a disputa com seu armário porque estava lutando contra as leis da física. Era uma batalha de torques, do mesmo modo que uma queda de braço é uma batalha de torques. A menos que ele fosse forte o suficiente para arrebentar o armário, seria inútil. Ele estava realmente preso. Socorro! Eu preciso de ajuda! Ele gritou, mas ninguém ouviu. Os dias se passaram. Ninguém foi visitar Alistair.
Ele estava quase desistindo, quando teve uma ideia. Ele poderia usar um pedaço do encanamento de cobre para fazer um buraco na porta. Ele só precisava quebrar uma parte do cano. Mas ele não se deu conta da pressão da água no encanamento. E não havia como desligá-la. Ele precisava arrombar a porta e sair logo dali. Mas a única coisa que ele desenvolveu rapidamente foi uma bronquite. Alguém me ajude! Uma doença respiratória que o Dr. Leo Suizzi conhece muito bem. O termo bronquite se refere à irritação das vias respiratórias. E, em particular, naquele lugar havia várias coisas capazes de irritar suas vias respiratórias. Ar frio, água gelada, poeira. Tudo isso pode fazer com que os músculos em volta das vias respiratórias se contraiam, dificultando a respiração. Além do estreitamento das vias respiratórias, você tem o acúmulo de secreções em muco e elas podem entupir. A quantidade de ar que passa por elas fica tão limitada que acaba sendo insuficiente. Alistair passou uma semana inteira preso em seu guarda-roupa. Ele não tinha comida, mas havia água. Ela o manteve vivo, mas também era ela que estava matando Alistair. Ele precisava desesperadamente de cuidados médicos. Você pode sobreviver a várias condições se tiver a ajuda certa a tempo. Mas é claro que se você está dentro de um guarda-roupa com um armário bloqueando a porta, você não vai conseguir sair. Poucos dias depois, um vizinho de Alistair achou que havia alguma coisa estranha e ligou para a polícia. O armário contra o qual havia lutado por uma longa semana foi deslocado em poucos segundos pelos policiais. Foi quando eles fizeram uma descoberta terrível. Ele não conseguia respirar e acabou sufocando, e foi por isso que ele morreu. Alistair McCready tentou escapar de uma situação complicada, mas a única saída que encontrou foi uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Um ser humano saudável pode sobreviver por 8 semanas sem comida. Uma pessoa só sobrevive de 3 a 5 dias sem água. Na América do Norte, 15 milhões de casos de bronquite crônica são diagnosticados todos os anos. Mais de 80% dos casos são causados pelo cigarro. Portage, em Indiana, 13 de maio de 1989. Esta era Janet Stanley. Nesse dia, ela faria a primeira visita ao salão de bronzeamento artificial da cidade. Mas ela não estava lá para pegar uma cor. Ela queria tratar uma doença de pele comum chamada psoríase. Poucos dias antes, ela havia consultado uma médica. Sua queixa era uma coceira numa área das costas cuja pele estava seca. Certo, vamos dar uma olhada. Um sinal claro de psoríase, segundo o dermatologista Dr. Peter Vinjevec.
Há um grupo de pessoas geneticamente suscetíveis. E quando uma dessas pessoas é exposta a alguma coisa, que pode ser um vírus, uma comida, uma infecção, essa coisa aciona seu sistema imunológico e faz com que ele comece a produzir substâncias químicas que resultam na psoríase. Eu reuni 14 homens comuns numa ilha deserta. Isso é uma loucura, é totalmente louco. Certo. Eu vou receitar para você psoraleno. Psoraleno é um medicamento, o primeiro passo de um tratamento popular contra a psoríase. O psoraleno é usado para aumentar a sensibilidade à luz. Eu também vou prescrever um pouco de radiação ultravioleta. É só fazer uma sessão de bronzeamento artificial e você vai ficar bem. Tá legal. Certo? Ótimo. Tudo bem. A luz ultravioleta tem a capacidade de suprimir localmente o sistema imunológico de uma região da pele e pode ajudar em diversas doenças inflamatórias da pele, incluindo a psoríase. A psoríase é causada pelo crescimento excessivo das células da pele. A luz ultravioleta penetra profundamente na pele, chega nessas células e diminui sua taxa de crescimento. Isso reduz a inflamação. Seguindo as ordens médicas, Janet tomou sua primeira dose de psoraleno. Em poucas horas, sua pele ficaria ultrassensível, pronta para a câmara de bronzeamento artificial. Por causa disso, em vez de ficar lá por volta de 30, 40 minutos, o tratamento poderia ser feito em poucos minutos. Era uma coisa que Janet Stanley não entendia. Ela planejava passar 25 minutos sob as luzes. É uma quantidade de tempo razoável para se ficar em uma câmara de bronzeamento. Mas não quando você está tomando psoraleno. O equivalente de luz que você recebe é muito maior do que você pode perceber. É o equivalente a fazer uma sessão de bronzeamento artificial por 4 horas. Quando ela chegou em casa, estava sofrendo. Sua pele era branca e ela já havia se queimado antes, mas nada parecido com aquilo. E quando uma pessoa se queima tanto assim, sente-se mal. Em poucas horas, Janet Stanley sentia uma dor insuportável. Ela estava com uma febre muito alta e 70% do corpo coberto por queimaduras de 2º grau. Quanto mais grave as queimaduras e as bolhas, maior é a perda de pele e maiores são os riscos. Bolhas se formaram por todo o seu corpo. Elas não são apenas dolorosas. Quando se tem muitas bolhas, elas podem ser mortais. Quando as bolhas estouram, as bactérias têm uma porta de entrada. Elas se multiplicam e podem se espalhar rapidamente pela corrente sanguínea. Janet Stanley estava com uma infecção grave chamada sepsis. Se a infecção for muito grave e se espalhar pela corrente sanguínea, todas essas coisas levam a uma cadeia de eventos onde você tem a falência dos rins, a falência do sistema circulatório, que, por fim, podem levar à morte. 11 dias depois, ela sucumbiu à infecção. Janet Stanley havia ido ao médico atrás de uma cura, sem perceber que o tratamento a levaria a uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. O Sol e os relâmpagos emitem ondas de luz ultravioleta. Ela é frequentemente chamada de luz negra por ser invisível aos olhos. Abelhas e borboletas são capazes de enxergar essa luz. Os raios ultravioleta são refletidos em suas asas e as ajudam a encontrar seus parceiros. Se você está procurando uma solução, lembre-se de que, se descobrir a fonte da juventude, beba com moderação. Se for arrumar a bagunça, não se torne parte da confusão. E para toda cura, há um tempo. O louco por saúde, o solteirão
e a paciente, todos eles queriam uma solução, mas nenhum percebeu que ela poderia ter como efeito colateral uma estranha forma de morrer. Versão brasileira DPN Santos. Hoje, em